Introdução, curta. Se você sente vazamento na alma por falta de mentoria, ninguém para lhe orientar e o chamado parece um sussurro distante, eu te entendo. Essa solidão espiritual corrói. Hoje quero te dar direção bíblica prática e esperança viva. Adonai Elohim chama e capacita, Jesus Cristo limpa e envia, o Espírito Santo guia. Vamos juntos ouvir a voz do Senhor e aprender a responder, Inene, eis-me aqui. Parte 1, Contexto, a cena humana e espiritual por trás do chamado. A passagem que vamos usar como chave é Isaías 6:8. Então ouvi a voz do Senhor, dizendo: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? E eu disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Tradução comum. Cenário histórico e cultural breve. Isaías foi um profeta do século 8 a.C., atuando em Jerusalém nos reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. A visão de Isaías ocorre dentro do templo, num contexto de adoração litúrgica e consciência do santo. Na cena inicial, Isaías vê os serafins proclamando a santidade de Yahvé, percebe sua própria impureza e tem os lábios tocados por um carvão do altar, ato simbólico de purificação. Depois vem a comissionamento, antes de tudo, purificação, só então, envio. Espiritualmente, há uma sequência que se repete na chamada bíblica: encontro com o santo, Deus é Yahvé, transcendente e santo, confronto com o pecado e reconhecimento da nossa condição, ação de purificação do Senhor, o envio, vocação, e a resposta humana, eis-me aqui, hebraico, Inene. Essa cena fala diretamente a quem se sente sozinho sem mentoria. O chamado de Deus não depende de um programa institucional perfeito, depende de um encontro com Ele e de uma comunidade que confirme e discipule. O profeta não parte isolado, ele é enviado com uma missão e, por vezes, com suporte na comunidade religiosa do templo. Parte 2. Exegese simples e termos originais que iluminam. Vamos olhar para palavras-chave que trazem luz prática. 1. Inene, pronúncia, Haineni. Significado prático, eis-me aqui, presente, aqui estou, disponível. Não é apenas disponibilidade física, é disposição do coração, submissão, prontidão para ser usado por Yahvé. Abraão, Moisés, Samuel e Isaías usam variações desse termo quando respondem ao chamado divino. Hoje, Inene, é a atitude de quem diz: Senhor, eu me ofereço. 2. Shalash, pronúncia, Shalak. Significado, enviar. Deus envia. O verbo descreve a dinâmica do chamado. Ele chama e envia, ele equipa e encaminha. O chamado é relacional. Não somos chamados a achar nossa vocação, isoladamente, mas a sermos enviados por Adonai em comunhão com ele e com o seu povo. 3. Qol, pronúncia, Qol. Significado, voz. Quando Isaías ouve a voz, é porque Deus se dirige. No Novo Testamento, a voz vem através de Jesus, das Escrituras e do Espírito Santo. Aprender a distinguir a voz de Deus tem que ver com hábito, intimidade com a palavra, silêncio diante de Deus, comunidade sábia. Complementando com um termo do Novo Testamento, klesis, pronúncia KL é acento agudo cis, chamada, vocação. Paulo usa esse termo, por exemplo, 1 Coríntios 1:9, Efésios 4:1, para dizer que Deus nos chama para participar de seu propósito redentor. A vocação não é apenas trabalho, é participação no plano eterno de Yahvé. Exegese prática do versículo. Antes da resposta de Isaías há um processo que o tornou apto a responder. Visão da santidade, convicção do próprio pecado, purificação, pergunta de Deus, resposta do homem. Não pule as etapas. A missão nasce do encontro com o Santo e da purificação por ele. Parte 3. Aplicação prática. Passos concretos para descobrir seu propósito diante da falta de mentoria. Quando falta discipulado, a tentação é o ficar inerte ou tentar inventar um chamado sem raiz. Aqui vão passos práticos, simples e testáveis. 1. Primeiro passo, arrependa-se e busque purificação prática. Confesse as barreiras: orgulho, medo, autossuficiência, vergonha, idolatria do conforto ou do sucesso. Prática.
1 João 1:9, faça uma confissão escrita e peça perdão a Deus, entregue as áreas problemáticas ao sangue de Jesus. 2. Segundo passo, crie espaço para ouvir a voz de Yahvé, rotina prática, 20 a 30 minutos diários de leitura bíblica consciente, comece por Salmos, Evangelhos e depois textos que tratam de vocação como Romanos 8, Efésios 4. Silêncio e discernimento. Ao menos 10 minutos de silêncio diário onde você relembra a palavra lida e pergunta: Senhor, estás me chamando para quê? 3. Terceiro passo, busque mentoria ativa, mesmo que limitada. Procure um pastor, presbítero ou cristão maduro e peça: preciso de orientação. Posso ter uma reunião semanal de 30 minutos por 3 meses? Se sua igreja não oferece mentoria estruturada, proponha um triângulo: você mais mentor mais outro discípulo. Isso replica o modelo bíblico de discipulado, como Paulo e Timóteo. 4. Quarto passo, sirva onde houver oportunidade e peça feedback. Comece em ministérios práticos, música, escola bíblica, visitação, ação social. O chamado se confirma no serviço. Peça feedback honesto e específico, onde o Senhora vê dons e crescimento. O que devo desenvolver? 5. Quinto passo, teste seus dons e aptidões espiritualmente e pragmaticamente. Faça um inventário de dons, simples, e coloque-o em prática por 3 a 6 meses. Vocação se confirma no fruto, eficácia espiritual e edificação da igreja. Registre sinais de confirmação, portas abertas, paz interior, frutos no próximo, confirmação por líderes. 6. Sexto passo, comprometa-se com comunidade regular. Frequente a igreja local, participe de pequenos grupos, e deixe que a comunidade te molde. O chamado se exerce em corpo, não em isolamento. Parte 4, Caminho de restauração, como recomeçar e lidar com recaídas. Se a falta de discipulado te levou a feridas, desânimo, suspeita da igreja, ou queda moral, aqui está um mapa de restauração. 1. Reconheça a ferida e confesse o que for pecado. Nomear é bíblico. Chame pelo nome: orgulho, medo, ciúme, sensualidade, preguiça. Não esconda sob religiosidade. 2. Procure reconhecimento e apoio pastoral, comunitário. Restauração bíblica é feita em comunidade, Gal. 6:1-2. Peça um processo de restauração com etapas claras: confissão, restituição, acompanhamento. 3. Estabeleça hábitos pequenos e constantes. Oração diária de arrependimento e consagração, 5 a 10 minutos. Leitura bíblica, 3 capítulos por dia ou plano de leitura. Encontro semanal com mentor, companheiro de prestação de contas. 4. Repare as relações quando necessário. Se sua falta de discipulado resultou em danos a outros, pratique a restauração. Peça perdão, ofereça restituição e cumpra compromissos. 5. Planeje a volta gradual ao ministério. Comece com funções pequenas, aceite supervisão, esteja aberto à orientação até que sua vida produza fruto estável. 6. Lidando com recaídas. Pratique o arrependimento rápido, confesse imediatamente, volte ao mentor, não use o erro como desculpa para abandonar a comunidade. A graça não significa permissividade, significa restauração para melhoria. Observações práticas sobre mentoria saudável. Um mentor não substitui sua comunhão com Jesus, ele aponta para ela. Procure um mentor que ame as Escrituras, viva uma vida íntegra e demonstre frutos. Mentoria bíblica é relacional e geracional, busque alguém que já caminhou no fogo da vida cristã. Se não houver mentores disponíveis localmente, use recursos confiáveis, cursos bíblicos, sermões expositivos, livros de teologia prática conservadora, sempre avaliados pela palavra. Conclusão mais oração. Resumo: o chamado de Deus costuma vir após um encontro com a santidade de Yahvé, seguido de purificação e então envio. Inene, eis-me aqui, é a atitude do coração que responde, disponível, humilde, pronto. Se você sofre por falta de mentoria, comece por confessar, buscar purificação em Cristo, abrir-se à comunidade, procurar um mentor, servir e testar seus dons.
Não jogue fora o processo por causa da sua pressa ou do fracasso de outros. Deus é fiel para guiar, purificar e enviar. Oração, em voz forte, confiante e consoladora, Pai Celestial, Adonai Elohim, nós nos achegamos a Ti em nome de Jesus. Reconhecemos que muitas vezes fomos orgulhosos, temerosos, autossuficientes e feridos pela falta de guias que deveriam nos conduzir no caminho. Perdoa-nos pelos momentos em que optamos pelo isolamento, pela autopromoção ou pela acomodação. Lava-nos com o sangue de Jesus. Senhor Jesus, assim como tocaste os lábios de Isaías e o purificaste, toca hoje os meus lábios, o meu coração e a minha mente. Espírito Santo, concede-me discernimento para ouvir a tua voz verdadeira, não a voz do medo, não a voz da pressa, mas a tua voz que chama e envia. Eu profetizo agora sobre cada pessoa que ouve esta mensagem, que você experimente o encontro com o Santo, que o Senhor purifique suas feridas e o liberte da culpa, que você ouça claramente a pergunta divina, a quem enviarei, e que você consiga responder com fé. Inene, eis-me aqui. Pai, manda mentores conforme a tua vontade, homens e mulheres piedosos que caminhem com integridade, e abre portas de serviço para que o chamado seja comprovado pelos frutos. Senhor, conceda coragem para procurar ajuda, humildade para receber correção, constância para perseverar e alegria para servir. Onde houve solidão, planta comunidade. Onde houve abandono, planta restauração. Onde houve desistência, acende de novo o fogo do teu chamado. Nós pedimos cura, libertação e restauração completas, em nome de Jesus Cristo. Que a paz de Yahvé, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes no conhecimento e amor de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe nos comentários o que Deus está lhe mostrando. Peça oração, vamos orar por você. Curta, compartilhe e inscreva-se para que mais irmãos sejam ajudados a ouvir o chamado de Yahvé e a dizer: Eis-me aqui. Envia-me.